E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia com o professor Genil Soares. Hoje vamos para a Genética 2, Mendel e a Genética. Então vem comigo. Nosso principal objetivo hoje é citar os trabalhos de Mendel, conhecer a finalidade de Mendel para os estudos da genética e entender a primeira lei de Mendel. Então, quem foi Mendel, né? Como já disse, ele nasceu em 20 de julho de 1822 na Áustria, né? Gregor Mendel, ele foi um ser humano estudioso, muito inteligente, bem eclético em suas funções ao longo da vida, né? Como também Mendel fez em meados de 1865, né? Publicou seus trabalhos sobre as heranças hereditárias, né? Com ervilhas de cheiro, que nós vamos comentar já já. Então ele foi biólogo, ele foi botânico, meteorologista, monge católico. Porém, a partir da botânica, né, da biologia vegetal, ele acabou descobrindo a genética, né, e a sua área afim. Certo? Mendel ainda, certo? Ele começou a fazer a sua pesquisa com as ervilhas de cheiro no jardim do próprio monastério que ele se encontrava, onde ele vivia. Em meados de 1940 a 1950 ocorreu aí os avanços na genética molecular, certo? Através de muitos estudiosos vieram realizar essa pesquisa baseada nos estudos de Mendel. A teoria de Mendel, né? A principal teoria desenvolvida por ele foi das características das plantas, como ele começou a observar as cores, né? Os principais fatores hereditários, que são conhecidos como genes, né? Então, a partir daí, ele fez seus estudos com as ervilhas de cheiro, Mendel e as suas próprias ervilhas de cheiro, certo? Então, as escolhas de Mendel, né, foi tudo minuciosamente, né, em suas análises. Ele acabou separando diversos tipos de ervilhas e foi anotando as características particulares de cada um. Porém, ele focou muito na ervilha de cheiro, que é a Pisum sativum, certo? A nossa ervilha comum. E aí foi que ele observou que ela era de fácil cultivo, ele acabou observando que ela tinha flores tanto monóicas ou hermafroditas, né? Ele viu a facilidade na realização da polinização cruzada artificialmente das flores dessas ervilhas. Ele viu variedades de fácil identificação. Ele observou ainda que o ciclo de vida era curto, porém ela produzia muitos descendentes. Então isso foi importante na hora da escolha das ervilhas para o estudo de Mendel. Algumas dessas principais características, ele observou a cor da semente, que era verde ou amarela, a textura da semente, ou era lisa ou era rugosa, a cor da vagem, verde ou amarela, a cor da flor, que era vermelha ou branca, e o tamanho da planta, altas e baixas. Então, a partir do momento que ele observou essas características nas sementes, ele teve algumas conclusões, né? Então foi que ele viu que o padrão amarelo da semente, ele era dominante sobre o padrão verde, ou seja, ele era dominante azão, azinho, com relação às verdes que eram azinho. E aí foi que ele fez, o enunciado da primeira lei de Mendel, ele se baseou em que cada padrão é determinado por dois fatores, ou seja, por dois genes, né, que se agregam e separam-se na formação dos gametas. Ou seja, eles estão unidos e começam a se separar, como mostra na imagem ao lado, que é o cruzamento das ervilhas proposto por Mendel, certo? Onde nós vamos ter as rugosas, que é vezinhos, e as lisas, que são as verdes, que são vezinhos, e as amarelas, que são vezão. Aí a geração parental, ele tem um gameta. Quando ele cruza esses gametas, ele vai originar o quê? Ele vai originar a geração 1, que vai ser 100% amarelas. Então ele passa ali a geração 2, ocorre uma autofecundação, ele cruza a geração 1 com ela mesma. Então será amarelas com amarelas. Quando ele cruza, ele vai ter uma proporção de 3:1, ou seja, vai originar a geração F2.
que será amarelas puras, vezão, vezão, amarelas não tão puras, que são vezão, vezinho, vezão, vezinhos, e vai ter uma recessiva, ou seja, uma verde, que é uma vezinho, vezinho. A primeira lei de Mendel, ou lei do monohibridismo, que é o próprio enunciado diz que cada característica é determinada por dois fatores, por dois genes, que se agregam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples, né? E aí, pessoal, vamos só compreender ou interpretar a primeira lei de Mendel. Quando ele fala fatores, são genes. Quando ele fala segregar, ele está dizendo que elas se separam, separar. Como vocês podem estar observando aqui, tá? Na imagem ao lado. E aí, pessoal, algumas das dicas, né, que vocês podem estar olhando para na hora que for responder algum exercício, né, baseado em genética. Muito obrigado. E aqui são as dicas de site para a pesquisa de vocês, como também a nossa atividade proposta para a nossa aulinha, certo, galerinha? Vamos ter aí, e eu digo que muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula. Um cheiro, um abraço a todos.